Olá, vamos falar hoje de um assunto muito sério. Sabe aquela ideia de contratar um administrador sem o registro profissional? Pois é, isso não é só um jeitinho ou uma informalidade. É um problema legal e dos grandes. E entender como identificar um falso administrador, bom, isso é, na verdade, proteger a própria empresa. Então, a gente já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. A gestão da sua empresa está 100% dentro da lei? Pode parecer uma pergunta forte, eu sei, mas ela é fundamental para a segurança e o futuro de qualquer negócio. E a resposta para essa pergunta é preto no branco. Atuar como administrador sem a devida habilitação é uma contravenção penal. Simples assim. Não é uma opinião, está na Lei Federal 4.769 de 1965. E o que isso significa na prática? Que existem atividades específicas da área de administração que só podem, por lei, ser executadas por profissionais registrados. Ponto. Tá, beleza. Então vamos entender isso a fundo. O que, afinal de contas, faz um administrador ser legítimo? Um profissional legalmente habilitado. E já adianto, não é só ter o diploma na parede, nem apenas ter anos de experiência, não. É algo bem mais específico. O ponto-chave é este aqui, o registro CA ativo. É essa habilitação legal, o documento oficial que diz: essa pessoa pode exercer a profissão. E para ter esse registro não tem atalho. Precisa da graduação em administração e, claro, estar com tudo em dia lá no Conselho Regional de Administração. Se faltar isso, a pessoa simplesmente não pode atuar. Não tem mais. Agora, para ficar bem claro, vamos pensar numa coisa simples. Todo mundo sabe que um advogado precisa da OAB para advogar, certo? E que um médico precisa do CRM para atuar. Ninguém questiona isso. Pois bem, a lógica para quem é da área de administração é exatamente a mesma. A habilitação legal é o CRA. Exato. Fica a pergunta no ar. Por que raios com a administração seria diferente? A gente está falando de gerir empresas, de mexer com finanças, com estratégia, com a vida das pessoas que trabalham ali. Por que isso seria tratado com menos seriedade do que outras áreas? A lei não faz essa distinção. Ok, vamos agora para a parte prática. Como é que a gente identifica no dia a dia um profissional que pode não estar habilitado? Para ajudar, separamos aqui 10 sinais de alerta. Fique de olho. E o primeiro sinal, bom, esse é o mais óbvio, o mais fundamental de todos. É o ponto de partida. É isso. A pessoa simplesmente não tem um registro ativo no Conselho Regional de Administração. Se não tem, acabou a conversa. Não tem habilitação legal. É como a gente falou, um advogado sem OAB. Não há o que discutir. Segundo sinal de alerta. Esse aqui exige um pouco mais de atenção, porque é sobre não se deixar levar apenas pelo nome do cargo. A pessoa atua como diretor administrativo, como gestor financeiro, mas não tem o CRA. Sabe, o que vale não é o que está escrito no cartão de visita. Se as tarefas do dia a dia são aquelas exclusivas de um administrador, o registro é obrigatório. O cargo bonito não substitui a lei. Vamos para o terceiro sinal? Esse aqui é um clássico. É aquela desculpa que muita gente usa e que a gente precisa desmistificar de uma vez por todas. Aquela famosa frase: mas a minha experiência substitui o registro. Não, não substitui, de jeito nenhum. Olha, experiência é ouro, é fundamental, ninguém nega. Mas ela não está acima da lei. A legislação federal exige o registro e ponto final. Não existe esse atalho. O quarto sinal tem a ver com a postura do profissional quando ele é questionado. É sobre transparência. Ou melhor, a falta dela. Pensa bem, um profissional habilitado sabe o número do seu registro. É como o RG da profissão. E ele não vai ter problema nenhum em informar esse número, até porque ele é público, qualquer um pode consultar. Agora, se a pessoa gagueja, muda de assunto, diz que não lembra, opa, acende o alerta aí. Agora, o quinto sinal, esse é a clássica tentativa de usar um nome diferente para fazer a mesma coisa e fugir da regra. É a pessoa que se apresenta como consultor empresarial para tentar escapar da exigência do registro. Só que não funciona assim. Mudar o rótulo não muda o produto. Se o que a pessoa faz no dia a dia são atividades de administrador, não importa o nome que ela use. A fiscalização olha a função real e não o título. E a lista continua. Fique de olho em quem não conhece o código de ética da profissão. Meio estranho, né? Ou em quem foge na hora de assinar como responsável técnico por um trabalho. Outro sinal, não ter a menor noção de responsabilidade civil. E tem aquele que evita a todo custo que verifiquem seu status profissional. E, por fim, a pessoa que vive desqualificando os conselhos profissionais. Geralmente, quem mais ataca as regras é quem está fora delas.
Tá, mas no final das contas, por que se preocupar com tudo isso? Qual é o risco real para a empresa? E a resposta é: o risco não é pequeno. Na verdade, as consequências de contratar um profissional irregular podem ser bem graves. Olha só o tamanho do problema que isso pode se tornar. A empresa pode levar multas pesadas, pode ser responsabilizada junto com um falso profissional. Decisões estratégicas tomadas por essa pessoa podem ser invalidadas na justiça, contratos podem ser anulados, ou seja, cria-se uma insegurança jurídica gigantesca. Isso sem falar no dano financeiro direto, na perda de credibilidade no mercado. É uma lista de prejuízos que, francamente, nenhuma empresa sã gostaria de enfrentar. Então, como fugir dessa cilada? A solução, felizmente, é bem simples e muito poderosa. A palavra-chave é verificação. Checar o registro profissional de alguém não é ser chato, não é burocracia, é proteção, é cuidar da saúde jurídica do negócio. E essa frase resume tudo perfeitamente. A autoridade técnica não é autodeclarada, ela é comprovada. Não adianta a pessoa dizer que é boa, que tem experiência. A autoridade de verdade, no mundo profissional, precisa de comprovação, do selo oficial que garante não só o conhecimento, mas também a responsabilidade legal por trás daquele trabalho. Sendo assim, o que fazer agora? A ação é bem direta. Para quem é empresário ou gestor, verifique o registro CRA de quem já está na equipe e de qualquer candidato. É o básico. E para o profissional que atua na área, mas ainda não se regularizou, não espere mais. Procure o conselho da sua região, coloque a situação em dia e passe a atuar com a segurança que a lei oferece. E para fechar, fica a reflexão final. A gestão de uma empresa está construída sobre uma base sólida, de autoridade comprovada, ou é mais como uma aposta arriscada? Uma aposta onde se conta com a sorte para que nada dê errado. A escolha entre segurança e risco, no fim das contas, define o futuro de qualquer negócio.